Uma outra notícia: presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou Elon Musk, afirmando que ele enlouqueceu e sugeriu até cortar os contratos do governo com as empresas do bilionário. A troca de farpas veio após Musk se posicionar contra o projeto de lei de corte de imposto do republicano. O empresário tem criticado abertamente a proposta, dizendo que a mesma aumentará a dívida dos Estados Unidos em trilhões de dólares. Mais cedo, Trump disse que Musk estava se esgotando no final de seu mandato à frente do Departamento de Eficiência Governamental, que ele teria pedido a sua saída do governo. Trazer o Mota para abrir esse giro de análises, porque no nosso grupo do Pingos, o Mota enviou uma série de manifestações dos dois lados e colocou treta forte entre Donald Trump e Elon Musk. E é isso que a gente viu mesmo, né, Mota? Uma treta que a gente não tinha observado até agora entre os dois. Pareciam ser muito próximos e amigos, né? Mais do que isso, pareciam ser aliados políticos da vida inteira, né? Parecia um casamento, porque Elon Musk foi muito importante na campanha de Donald Trump, tanto com o seu desempenho, ele fez vários eventos e doou muito dinheiro para a campanha de Donald Trump, né? E essa treta pegou todo mundo de surpresa. Começou com um tweet do Elon Musk em que ele reclamava de um projeto de lei apelidado de Big Beautiful Bill, né? O projeto grande e lindo que Donald Trump enviou para o Congresso americano, que está em via de ser aprovado, que inclui várias medidas importantes, promessas de campanha de Donald Trump, mas também inclui alocação de dinheiro para projetos que o Elon Musk considera desperdício de dinheiro, né? É mais ou menos equivalente às nossas emendas aqui, para as pessoas verem que a política é mais ou menos parecida em todos os lugares. Então é um pacotão que tem bondades e maldades. Elon Musk não engoliu isso, começou a fazer tweets reclamando, o Donald Trump respondeu, e essa guerra no Twitter está escalando, tomando proporções assim terríveis. Tem até coisas que não dá nem para comentar aqui, mas uma das coisas que me chamou mais a atenção foi de uma retweetada que o Elon Musk deu de um tweet de um sujeito que diz: olha, está na hora de pedir o impeachment de Donald Trump e colocar o vice-presidente J.D. Vance no lugar. Então, está pegando as pessoas tão de surpresa que tem muita gente até levantando a hipótese de ser um combinado, que isso daria dividendos políticos para os dois. Uma coisa é certa, vai aumentar em muito o tráfego na rede X. Sem dúvida alguma. Você, Dávila, tem uma música que diz o seguinte: que seja eterno enquanto dure esse amor. Parece que no caso dos dois já acabou, né? Os amores do Vinícius de Moraes eram tão eternos quanto a relação deles. Não demorava muito, ele já estava trocando de namorada, né? Mas vamos aqui tratar do ponto principal e vou deixar a fofoca, essas coisas aí para segundo, ou talvez nem comentar, porque isso não tem nenhuma importância. Bom, a briga começou toda com esse pacote fiscal do Trump. Eu tenho a impressão que o Trump vem conversando muito com o Haddad. O pacote dele era muito parecido com o do Haddad. Por que ele é parecido com? Porque ele quer aumentar o gasto público, cortar imposto e fazer com que a dívida americana, que já é um absurdo, já é 35 trilhões de dólares, já está em 250% do PIB, aumente ainda mais. E aí, Elon Musk fez um tweet daquela época que eu achei ótimo, que chamou o pacote fiscal do presidente de uma abominação nojenta e ultrajante. É assim que ele definiu o pacote fiscal. E é uma coisa interessante, porque mostra que, pelo menos, quem está tocando os seus negócios sabe fazer conta e entende que se os Estados Unidos não recuperar a capacidade e responsabilidade fiscal, ele vai seguir o nosso caminho aqui. É cada vez mais o governo indo para o buraco. E isso já está afetando a questão dos títulos americanos. Os fundos soberanos, os países que têm título americano, já estão começando a vender título americano e começar a mudar de posição. Então veja só o que é o mesmo sinal do Brasil. Olha, está aí um presidente colocando o pé do acelerador no gasto público, e isso vai aumentar ainda mais a relação dívida-PIB dos Estados Unidos para um nível ainda mais preocupante. O interessante
é que esse pacote de Trump é tão irresponsável que está sofrendo pressão até mesmo da bancada republicana no Senado. O senador Rand Paul, o Ron Johnson, o Mike Lee e o Rick Scott já estão falando assim, opa, onde é que está a responsabilidade fiscal? Onde é que está a tal do corte de gasto público que você prometeu que ia fazer? A promessa de campanha lá, Mota. Cadê a promessa de cortar gasto público? Então, isso vem chamando a atenção, mostrando que, na verdade, isso vai agravar ainda mais a questão fiscal norte-americana. E a questão fiscal, quando é agravada, cria ainda mais instabilidade em relação ao dólar. E isso é uma preocupação não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro, porque o dólar é a moeda reserva do mundo. Pois é, nessa troca de farpas entre os dois, Donald Trump fez a seguinte postagem, abrindo aspas, a maneira mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares em nosso orçamento é encerrar os subsídios e contratos governamentais de Elon Musk. Eu sempre me surpreendi que Biden não tenha feito isso, fecho aspas, mensagem de Donald Trump na sua própria rede social, Truth Social. Você, Beraldo, o que é preciso considerar em relação a esse rompimento? Olha, Canhoto, eu tô achando que daqui a pouco Donald Trump vai parafrasear a primeira-dama brasileira. E é interessante como o clima azedou assim numa velocidade muito grande. Obviamente, o Elon Musk não é conhecido por ser uma pessoa fácil, enfim, isso eu acho que talvez seja uma característica daqueles ultra inteligentes, né, e que é o caso dele, e ele se dedicou ali à campanha do Trump de uma forma bastante intensa, realmente colocou muito dinheiro na campanha de Donald Trump, e mesmo que as coisas não caminhem da forma ideal que Elon Musk imagine, mas é muito difícil que se resolva tudo ao mesmo tempo e tenha um resultado extraordinário. Por quê? Estamos falando de um país, uma estrutura burocrática gigantesca como a norte-americana. Você tem questões políticas. Nem sempre você vai fazer aquilo que você quer na hora que você quer. Mas como Elon Musk já tinha participado desse processo de eleição de Donald Trump, de um governo que está só começando. Temos aqui 6 meses de governo, ou nem isso. Então ainda há anos à frente para que as coisas se encaixem, os problemas se resolvam, os Estados Unidos se fortaleça. Mas, ao que parece, Elon Musk resolveu não esperar. A menos que seja um jogo combinado, eu não tenho elementos para avaliar se é isso ou não, me parece precipitado simplesmente sair ao ataque a um governo que ainda tem muito a entregar. Pois é, e aí eu tenho observado aqui manifestação de muitos analistas que se surpreenderam com essas publicações de Elon Musk, Mota, conectando Donald Trump a um escândalo sexual aquela pessoa ligada a Hollywood, enfim. O Dávila disse, não quero entrar nessa parte de fofoca, mas eu fico pensando, sair atirando desse jeito pode ter consequências gigantescas, né? A gente está falando do presidente da principal nação do planeta. Eu confesso a você, Canhoto, que eu sempre vi com uma preocupação o mergulho que Elon Musk deu na campanha de Donald Trump, né? A gente já tinha tido aqui no Brasil exemplos de políticos que se envolveram muito, exemplos de empresários que se envolveram muito com a política, né? E quando você está no mundo empresarial, na sua empresa, ainda que seja um grande conglomerado, é um ambiente completamente, absurdamente diferente do ambiente da política, né? O ambiente da política é isso que a gente está vendo. Você tem lá um sonho bacana e para dar o primeiro passo você já compromete metade daquilo que você estava dizendo. E o Beraldo tem toda a razão, né? O objetivo final está bastante claro nos discursos do Donald Trump. Mas não vai ser no primeiro passo que ele já vai conseguir atingir isso. E os mecanismos da política em países como os Estados Unidos, Brasil, eles envolvem inevitavelmente essa troca, né, de eu vou ceder um ponto, você cede no outro, e a gente sabe que muitos políticos estão nisso por causa das verbas. E eu entendo, né, eu temia este momento. Eu só não imaginava que ele fosse chegar tão cedo assim.
Porque se trata do homem mais rico do mundo, um cara que é empreendedor, pioneiro, absolutamente pioneiro em todas as coisas que ele se envolve. Eu me lembro da primeira reunião ministerial do Trump, ele estava lá presente, e os ministros, secretários, nos Estados Unidos chama secretários, todos sentados na mesa com o Trump, e o Elon Musk estava em pé. Eu achei a dinâmica daquele negócio meio estranha, sabe? Eu estava receando por esse momento, e chegou mais rápido do que eu imaginava. Vamos ver onde é que isso vai dar. Pois é, teve uma postagem, inclusive, aqui, que o Felipe Gustavo compartilhou, uma mensagem que diz o seguinte: contratos governamentais, a SpaceX começará a descomissionar a sua nave espacial Dragon de forma imediata. Enfim, várias manifestações e possíveis medidas que serão tomadas nos próximos dias. Mas você, Dávila, é preciso considerar que Elon Musk tem um canhão nas mãos, né? Qualquer tipo de manifestação, crítica, denúncia, isso tem um impacto muito diferente do que um mero apoiador, né? Uma pessoa que até caminhou com determinada figura, mas não tem essas ferramentas tão poderosas quanto Elon Musk. Soa estranho Elon Musk sair atirando desse jeito? Um minutinho. Não, Canhato, eu acho que Elon Musk descobriu a verdade. Que Trump não quer fazer a lição de casa complicada que tem que fazer nos Estados Unidos. Não é a questão comercial, tarifária, déficit de balança. O problema é que o Estado americano é gigantesco também, gasta mais de 40% do PIB e gasta com os mesmos problemas do Brasil. Benefício de seguridade social, aposentadoria, Medicare, Medicaid, e nenhum político tem coragem de mexer nesse vespeiro. E o Elon Musk, eu acho que acreditou que Donald Trump ia fazer isso, ia começar a tocar nesses vesperos, porque este é o problema, não tem nada a ver com questão tarifária, déficit comercial, é aí que está o problema, aí é que está 40% do gasto do Estado americano. Então, ele achou que Elon Musk, o Trump daria a ele, Elon Musk, o poder para mexer nessas feridas. E aí, quando ele começou com o Dodge lá, ele falou assim, não toca nisso aqui. Bom, mas se não toca nisso aqui, como é que vai fazer? É isso que aconteceu. Acho que caiu a ficha de Elon Musk, que político, mesmo que promete algumas coisas, quando mexe nas questões espinhosas, não tem coragem de perder um pouco de popularidade para fazer o que é certo. 30 segundos para fechar. Você, Beraldo, a saída de Elon Musk prejudica a imagem de Donald Trump perante os norte-americanos, ou pelo menos de parte do eleitorado? A saída nem tanto, mas esses ataques claramente causam um dano. Agora, é interessante porque a gente vê Elon Musk, que a vida inteira, né, teve seus seguidores assim no ambiente empresarial, ele sempre foi o líder. No ambiente público, você tem que trabalhar com convencimento, com paciência, uma dinâmica completamente diferente, e ele, pelo visto, não se adaptou. Isso, a gente segue acompanhando essas movimentações.